O FDIC, legal, que a gente gosta na Apuama, é o FDIC que é muito pulverizado. A gente gosta de pulverização ao ponto de chegar num jogo de estatística. E antes de começar esse podcast, eu queria te dar um recado. De a cada 10 empresas, 8 contratam prestadores de serviço para a sua operação. Isso mesmo, provavelmente a sua empresa também adere a esse tipo de modalidade. E é por isso que a gente criou o Contrata PJ, um sistema de gestão de prestadores de serviço para mitigar riscos trabalhistas e aumentar a eficiência do seu time, seja ele RH, jurídico ou financeiro. Saiba que você pode ter um sistema muito robusto por apenas R$ 29,90. Isso mesmo. A partir de R$ 29,90 você já tem acesso a esse sistema que pode mudar o jogo do seu negócio. Não deixe de verificar aqui no descritivo no nosso site ou através desse QR Code. Dito isso, vamos ao podcast. Meus queridos amigos do Papo de Seu, bem-vindos a mais um episódio. E o episódio de hoje vai ser diferente, porque eu vou trazer um tema muito interessante para você que é empresário e que com certeza você já ouviu falar nas suas rodas de amigos de networking. O tema é FDIC, mas para isso eu trouxe muito mais do que um gestor de FDIC, eu trouxe um fundo de FDICs, cara. O cara tem vários FDICs ali dentro. E para ter essa conversa, a gente trouxe Rodrigo Falcão, gestor da Apuama Capital. Tudo bem, cara? Tudo bem, Dario. Prazer estar aqui com você. Boa, Rodrigo. Obrigado aí. Para começar já esse papo, já queria te presentear uma camiseta da Minimal, já que a gente já está falando de bastidores. Muito obrigado. Sua. Obrigado. Vocês já sabem que é Minimal. Não desbota, não dá bolinha, não reduz tamanho. É o teu tecido favorito, com certeza, feito de algodão egípcio. Você pode usar do início do seu dia até o happy hour. Dá em tudo quanto é que é jeito. Aproveita para pôr o seu 15% de desconto. E saibam que provavelmente a gente está em Black Friday agora. Nesse episódio vai sair no meio da Black Friday, então saibam que a gente está em Black Friday, não perde as oportunidades lá no site. Depois desse jabá, você sabe, né? Adoro o Minimal, sou sócio dos garotos, então aqui é muito skin the game, gosto muito de falar sobre Minimal. Espero que você goste do presente. Sem dúvidas. Começando com o nosso tema, Rodrigo, do início. O que é a Apuama Capital? A Apuama Capital é uma gestora de recursos nascida ali em 2018, de 4 sócios. Hoje permanecem 3 dos originais, que a gente já nasceu com a cabeça de fazer FDIC, somente FDIC. Começamos em 2018, tivemos a ideia de fazer um fundo de fundos, tá? Já existiam alguns no mercado. E a gente, vendo a resiliência desses fundos, a gente pensou em entregar aí para o varejo, para o investidor de varejo, uma rentabilidade diferenciada. Boa, legal. E aí vem uma curiosidade minha, né? Primeiro, vocês montam FDICs também ou vocês só são fund of funds? Vocês só captam e buscam FDICs? Não, fazemos as duas coisas. As duas coisas. A gente investe em FDICs de terceiros. Certo. Da mesma forma que a gente investe em FDICs que nós fazemos a gestão. Ah, perfeito. Então vocês fazem gestão e investem também. Fazemos as duas coisas. Legal. Então, assim, a partir do momento que a gente considerou os FDICs como o melhor veículo, a gente, com dinheiro próprio, a gente começou um fundo de fundos chamado Iara. Iara. Ah, boa. Iara, esse nome eu acho que o Felipe Gasal já tinha comentado comigo, mas... Exato. Com dinheiro próprio, R$1 milhão em 2018, a gente começou... Na verdade, a gente ia começar em fevereiro de 2020. A gente comprou a Asset em 2018. Em 2020, a gente foi começar, que a gente tinha várias coisas para fazer na empresa, né? Antes de começar a fazer vários estudos, etc. Em 2020, a gente estava preparado em fevereiro para fazer o nosso fundo. E aí teve o problema da pandemia, que a gente aproveitou para dar uma checada na resiliência dos fundos. A gente já tinha checado essa resiliência em outro stress test que teve no mercado. Stress test é uma situação difícil, né, de mercado, que foi
a greve dos caminhoneiros. Uhum. Os FDICs passaram super bem. E aí, quando deu a pandemia, a gente falou, cara, vai ser um outro stress test que a gente deve perceber aí, vamos ver o que é que acontece. E no mesmo ano, 2020, em setembro, quando a gente viu que estava tudo ok, que a gente, acompanhando todos os FDICs que a gente já ia colocar, a gente já sabia quais eram os FDICs que a gente estava ali olhando, namorando e tal, a gente viu que os caras foram bem, os caras resilientes, os caras são muito ágeis, etc. Uma das características de FDIC é essa, a agilidade de você ir lá na hora, puxar o dinheiro e trocar e fazer o negócio de acordo com o que o cliente quer, o que a empresa quer. Não é como o banco, é muito mais rápido, muito mais ágil. A gente começou o nosso fundo com R$1 milhão. E aí o fundo foi pegando tração, a gente foi fazendo mais parcerias, etc. E hoje está com 400 milhões. Boa, legal. E agora, para entender um FDIC, vamos lá. Porque eu estava te comentando, né? Agora parece que todo empresário quer ter um FDIC para chamar de seu, né? Isso, exato. Virou o nome do momento. O que é um FDIC na prática? FDIC é um condomínio onde você compra seção que você compra seções de crédito recebíveis nesse condomínio, por meio desse condomínio. Certo. Na verdade, é um fundo, né? No formato de condomínio, que você compra esses créditos com valor descontado. Perfeito. Tá? Então, tem essa rentabilidade aí do desconto que você vai ganhar esse dinheiro. Tá? Aí, o que é que acontece? Né? Os primeiros FDICs são os multicedentes e multissacados, né? Os famosos multicedentes e multissacados. Tá. Que cedentes são as empresas que cedem os créditos e os sacados são as que pagam, né? Os créditos definitivamente. Então, é o seguinte, o que é que acontece? Havia no Brasil as famosas factories, 1988, isso daí eram empresas... Acompanhou várias, exatamente. Todo mundo conhece. Cobrava um dinheiro bom. Exatamente. Em cima da operação. Exatamente. E às vezes, normalmente, você ia para banco. Aí não conseguiu no banco... Depois de muito ralar no banco, não dá mais banco, vai para a factory. E normalmente a factory, sabendo que era a segunda opção, te cobrava um valor relevante ali. Depois até o mercado deu uma ajustada, mas, poxa, eu já peguei factory, cara, sentando a mão. Sentando a mão, exatamente. Isso aí, é isso aí. E é o negócio dos caras, tudo bem, se é legal, para mim não tem problema, mas sentava a mão. É isso aí. E aí, cara, o que é que aconteceu? Esse negócio foi desenvolvendo. Em 2001, que houve a resolução 356 da CVM, instituiu-se os fundos, o FDIC, né? E aí era um negócio muito de nicho ainda, muito nichado, poucos bancos ali faziam tal, mas iniciou-se essa possibilidade do cara da factoring vir para dentro do FDIC. Qual que era a história, né? A história é o seguinte. Dentro do FDIC há uma divisão de classes de cotas, né? Existem classes de cotas dentro do FDIC. Uhum. Isso daí é imitando, inclusive, os CMOs americanos de 1983, que são os Collateralized Mortgage Obligations, que já tinha essa divisão de cotas na época. E aí os caras perceberam aquilo e, de forma muito bem feita, fizeram aqui no Brasil. Aí, o que é que acontece? Com a melhora, obviamente, lá de 2001 ainda era meio selva, tal, melhorou muito de lá até cá, mas já era bem melhor do que você fazer isso através de uma factory. Os caras perceberam que dava para captar, por meio dos FDICs, dinheiro do mercado. E, basicamente, era o seguinte, o cara fazia nas factories com dinheiro próprio, aí ele percebeu o seguinte: dentro do FDIC, ele tinha 10 milhões dele, ele colocava na cota mais arriscada, que se chama cota subordinada. Por que subordinada, né? Porque essa cota é subordinada à cota sênior, que é uma cota menos arriscada. Por que é menos arriscada? Porque as perdas vão todas para a subordinada. A sênior só começa a perder se toda a subordinada perder a dele, que é o cara que sabe dar o dinheiro lá na ponta, que é o dono da factory. Entendi. Tá? Então, cara,
ele fez a seguinte conta. O mercado de FDIC dava para ele a oportunidade dele alavancar aquele dinheiro. E hoje, a alavancagem mais ou menos de 4 a 5 para 1. Ele entrava com 10 milhões, o FDIC lá entrava com 40 milhões para ele, além dos 10 milhões dele. Na seguinte troca, ó, tu perde primeiro o teu dinheiro. Cara, beleza, não tem problema nenhum. Mas eu vou te dar 40 milhões para tu trabalhar com o meu dinheiro, além do seu. Aí você faz o seguinte, você me dá uma rentabilidade aí em cima disso, que a gente vai arbitrar aqui, que é mais ou menos algo que é arbitrado no mercado, depende de várias coisas, o histórico do cara, o track record do cara, né? O histórico, depende para quem que ele vai emprestar aquele dinheiro, depende de concentração, etc. E frente a essa rentabilidade da cota sênior, o cara fala assim, ó, eu te dou esse dinheiro, você me dá essa rentabilidade e o resto você fica para você. O que sobrar, você fica para você e você paga todos os custos do fundo. Aí o cara, beleza, ok, o cara fez a conta, o cara pagava um monte de imposto lá na Factory, que é uma empresa normal, o cara pagava imposto pra caramba, muito mais do que ele paga no fundo, que o fundo hoje, ele é um cotista, né, subordinado, ele paga 15% quando ele vende as cotas dele, e só. Dentro do ambiente de fundo ele não paga. E o cara topou. E deu certo. E tipo, pô, gostei dessa brincadeira. Porque por causa por conta da governança, muita gente que quis colocar. E só foi melhorando essa governança ao longo do tempo. Porque houve alguns problemas ao longo do tempo. Esses 25 anos aí, óbvio que houve alguns problemas. É crédito, a gente está falando de crédito, né? Então, a CVM foi melhorando, a Ambima, todo mundo junto. E chegou num produto hoje que, como eu estava te falando, né? Tinha esse 2002 aí, tinha R$1 bilhão e hoje tem 690 bilhões de reais. Cara, eu gostei da tua forma como você contextualizou, porque você trouxe uma dinâmica real, achei maneiro, que é a questão da Factory. Então, a gente, evidente que não é todo caso que é assim, mas a gente pode dizer que o FDIC é uma evolução de uma Factory que o cara percebeu que fazia muito sentido. E aí, deixa eu ver se eu entendi. FDIC, a gente tem lá um condomínio, né, que é um fundo, um condomínio, a gente vai ter vários participantes. E aí, o dono do condomínio, que monta o condomínio, ele normalmente põe o dinheiro na subordinada. Né? Na cota mais arriscada. Isso. Porque pela regra de um FDIC, quando dá algum problema de recebível, porque o FDIC ele nada mais é do que um veículo para captar dinheiro, e você tem como garantir o recebível, é isso? Isso. Quem dá o primeiro default é esse cara. É isso. E aí essa galera tá resguardada. Tá resguardada. Entendi. E só para deixar claro para você, tem um índice combinado em regulamento, que é assim, olha, você vai sempre manter 20% do FDIC com seu capital. Tá? 100 milhões, você vai ter sempre 20 milhões ali. 120 você vai ter 20%, 24, né? 24 milhões. Tipo isso. E ele sempre tem que manter aquele negócio combinado no regulamento. Boa. Entendeu? É sempre assim. Se perder um pouquinho, ele vai ter que repor. Entendi. Isso que eu ia te perguntar. Era exatamente minha próxima pergunta. Isso aí. Porque se o cara estipula, sei lá, 2 milhões e aí o FDIC cresce, a exposição fica desproporcional. Ele tem que ir cobrindo. Tem que ir cobrindo. E que fique claro também, não é obrigado que seja só ele que coloque dinheiro na subordinada, nessa subordinada. Pode ter outras pessoas que querem tomar o risco. Pode haver outras pessoas. A gente lá na Apuama, já entrando, né, para a nossa gestão, a gente sempre faz questão que o consultor, que é esse cara daí, ele se chama consultor do fundo, que é o cara que origina os créditos, que traz os créditos para dentro do FDIC. Certo. A gente sempre faz questão que ele esteja também skin in the game, como você falou. Ele tem que estar lá com o dele na reta também, entendeu? Pode até ser um percentual, porque às vezes o cara é muito bom, mas o cara não tem o recurso, não tem o dinheiro, o cara está crescendo, mas a gente vê potencial nele. Tá bom, então entra com 50%, a gente entra com 50% junto com você, mas a gente sabe que aquele dinheiro é importante para ele. Entendeu? Entendi. Pô, isso é legal, porque assim você deixa o cara
dentro do risco. Isso. E aí uma pergunta idiota aqui, pelo menos pode parecer. Mas Não é. onde que fica esse dinheiro? Porque uma coisa é ele botar no papel que ele tem obrigação, mas o dinheiro fica depositado? Como é que a gente tem Fica um site? depositado numa conta. Ah, né? fica depositado numa conta de um banco de primeira linha, tal, Bradesco. E aí o FDIC, ele operacionaliza, ele toma o FDIC conta é um CNPJ, tem uma conta tal, e aí operacionaliza esses isso. 2 milhões que ele botou em cota subordinada tá lá. Fica lá e fica sempre, porque aquilo que eu falei para você, que ele paga 15% de... quando ele aliena as cotas, quando ele vende as cotas dele, que é o que ele paga de imposto, ele só paga esses 15% se o FDIC, na vida dele inteira, tiver, no mínimo, 67% de créditos dentro dele. Tem que sempre ter, no mínimo, 67% em recebíveis. Entendi. E aí, vamos lá. Eu monto o FDIC, ponho meus recebíveis lá. E aí eu pego esse dinheiro que o pessoal está lá rentabilizando. Esse dinheiro eu vou pegar e vou dar para quem montou o FDIC. Vou dar, na verdade, para esse consultor. Sim. Para ele fazer outras coisas. Sim, entrou dentro do fundo. Não, outras coisas não. O que ele sabe fazer, né? Sim, que é o que ele sabe fazer. Ele vai fazer a mesma coisa que ele fazia com o dinheiro dele, alavancado, com o dinheiro de terceiros. Entendeu? Sim. Aí, frente a uma rentabilidade. Hoje em dia, a média dessa rentabilidade é CDI mais 4. Ele combina comigo, ó, vou te pagar CDI mais 4 aqui. Beleza? Beleza. Então tá bom. Então, cara, o lucro, primeira coisa que ele faz é garantir a rentabilidade da sênior. Pagou meu CDI mais 4, beleza. Aí desce para ele paga os custos e o resto que sobrar é dele. É isso. Entendi. Mas esse dinheiro oriundo do FDIC, ele não fica no FDIC. A empresa... porque vamos botar um ele caso fica real. No FDIC. Eu entendi sua pergunta. Vamos lá. Ele fica no FDIC. O dinheiro sai para a empresa, mas delivery versus payment entra na hora o recebível. Então, o FDIC, ora tem o dinheiro, ora tem o recebível. É bom que tenha muito recebível, porque aí ele está girando o dinheiro, né? Porque se ele não estiver girando dinheiro, ele vai ter que garantir o CDI mais 4 do cara lá. Porque esse dinheiro do crédito, ele só sai do fundo para atividade fim que vai gerar um recebível. Exatamente. É isso aí. Se ele não fizer nada com o dinheiro, ele vai estar me pagando CDI mais 4 sem rentabilizar o dinheiro, entendeu? Aí é problema dele. Mas ele não vai fazer isso. Ele vai fazer o dinheiro rodar, entendeu? Se ele não tiver essa capacidade, ele vai dizer para mim assim, cara, tá bom, ou então ele devolve o dinheiro para o investidor. Isso já aconteceu. Já aconteceu conosco. Já aconteceu, isso acontece direto. O cara chama uma AGE e combina, ó, vou pagar essa tranche para vocês aqui. Há pouco tempo a gente tem um fundo agro, que é das teses que a gente faz, né? Que o cara chamou. Tinha 1 bi 400 do fundo, ele devolveu 400 milhões, porque não tinha o que fazer com o dinheiro. Entendi. Entendeu? Aí devolve. Não tem problema nenhum. Você não vai ficar pagando ali o crédito. Exatamente. Exato. E no fundo, todas essas regras, quem estipula foi a CVM ou cada FDIC pode estipular algumas regras proprietárias? Então, existem as regras básicas que é para todo mundo, mas ali dentro você pode fazer suas particularidades ali de acordo com o que você acredita ser melhor. Certo. Entendeu? O que é bastante importante no FDIC, né? São as concentrações. É o que você vai aceitar de concentração. Porque o FDIC, o que é legal no FDIC, né? Além dessa diferença de cotas, que você se sente mais protegido, que você está alinhado com o cara, que ele também perde o dinheiro dele primeiro que todo mundo, etc. É o seguinte, o FDIC legal que a gente gosta na Apuama é o FDIC que é muito pulverizado. A gente gosta de pulverização ao ponto de chegar num jogo de estatística, vamos dizer assim. Te dar um exemplo. A gente tem um FDIC de consignado público. Consignado público são funcionários públicos que a gente empresta para ele e o ente, o governo direto, o Tesouro, paga diretamente numa conta do fundo, né? Pra gente, que a gente pega direto da origem de onde vem o salário dele. Ou seja, não tem um risco do cara, tem um risco público.
esse fundo é bastante pulverizado. E a gente, mais ou menos, a gente tem esse fundo e a gente só testa ali a estatística do fundo, que é mais ou menos de 2% a 5% de PDD. PDD é perda, tá? Que são as pessoas... A gente dá dinheiro por 8 anos para as pessoas, entendeu? Então, pessoas morrem, entendeu? Pessoas são exoneradas. Esse tipo de coisa que pode acontecer, que a gente joga para o PDD, mas o FDIC, ele é construído já, a cota subordinada já é feita de acordo com esses PDDs, para aguentar esses PDDs, para não dar problema nas cotas de cima e para a gente fazer o negócio girar. Entendeu? Sim. Tudo isso já é calculado. Boa. Isso me leva também a pensar o seguinte, cara, a FDIC é um baita veículo, tanto para a empresa, para ela poder se captar, porque dessa forma ela consegue crédito, que hoje o crédito é muito difícil. Sim. Ainda que ela pague uma taxa, entre aspas, alta, talvez o banco pague... Se bem que hoje, se a gente for pensar, às vezes as taxas nem são tão altas no dia de hoje, né, cara? Agora, botando a cabeça para pensar, eu tô pensando aqui, cara, com a Selic a 15, o cara fazer um FDIC... Olha, Dario, eu vou te falar uma coisa, cara. A gente tem alguns fundos, né, lá nossos, que a gente tem o contato direto com esses caras que fazem diretamente, que são os caras que eu te falei, que são os consultores, né? E um deles sempre falou isso para mim. Ele fala o seguinte, cara, eu não vendo dinheiro, eu vendo serviço. E é verdade. Assim, já há 8 anos junto com o cara, eu percebi. Ele tem razão. Ele vende serviço pro cara. O cara é muito ágil, cara. Assim, enquanto o banco... se o cara pedir alguma coisa de diferença, eventualmente, para um cara de uma grande instituição, eventualmente o cara vai ter que fazer uma ligação, fazer um comitê, etc. O cara ali, não. O cara vai, o cara é dono do negócio, o cara já fala com o cara, eu vou querer um papel desse jeito, vou querer... O primeiro pagamento você faz assim, o segundo você faz assado, você me dá isso daqui de garantia, eu aceito, não tem problema, eu sei medir esse risco, tal. E é muito ágil, cara. O negócio é muito ágil, é muito rápido. Então, FDIC dá agilidade para uma dinâmica de crédito. Muito. Aí o cara aceita pagar mais por isso. Entendi. Mais juros. Entendeu? Entendi. E aceita. Aceita, porque é só você pensar. Às vezes o cara está precisando de um negócio para hoje. Aí o cara liga para mim, lá para nossa equipe, né, da Puama. Aí o cara fala, vou fechar com esse cedente. Tem que estar já ajustado, né, porque existe como eu te falei, né, já houve alguns problemas no mercado, até são poucos, mas emblemáticos, que a governança só foi melhorando ao longo do tempo. Aí a CVM, a Ambima foram muito boas nesse sentido, foram muito eficientes. E hoje existe todo um arcabouço que deve ser feito pela gestora, que a gente, na hora, já tem lá tudo padronizado, e o cara chega, o cara manda, a gente já manda o dinheiro para o cedente, o negócio já está feito, já é no mesmo dia, e o negócio roda. Mas aí com o FDIC já feito, né? O FDIC já feito, o cedente já devidamente dentro dos nossos parâmetros, aceites, parâmetros, etc. Entendi. E para quem investe é bom porque vai ganhar um CDI mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. É isso, né? Perfeito, exatamente. Exatamente. Eu estava falando com o Felipe Gasal, que inclusive está atrás das câmeras, eu posso falar porque o podcast é meu. Então, esse cara está aqui atrás, que é um parceiro nosso, que é assessor de investimentos, um cara bonito, esbelto, né, Felipe? Estava conversando com ele sobre um FDIC, né, de uns conhecidos. E aí, dentro dessas conversas, a gente estava vendo, né, como é que os FDICs começam a pagar bem, remunerar bem o investidor, né? E foi aí que ele começou também a falar muito da Puama. Cara, mas a Puama aqui a gente faz isso all day, né? Sim. E no final é isso que vocês fazem, né? A Puama, ela, além de vocês fazerem o FDIC, vocês têm vários FDICs que a pessoa pode investir. Exatamente, temos. E, assim, hoje, não para o varejo, né? O que é que acontece? Na Puama, hoje, os nossos clientes são as assets,
A gente tem mais de 30 entre assets, family offices, bancos que investem lá conosco, nos nossos FDICs. Tá. A gente tem uma gama muito grande de investidores, vamos dizer assim, né, institucionais, que estão junto com a gente. Boa. E aí, se eu, Dario, quero investir na Apuama, eu posso abrir um aplicativozinho da XP da vida e selecionar a Apuama ou não? Eu tenho que achar uma asset que esteja conectada a vocês? Como é que funciona isso? Então, hoje, através tem um AI que você, por meio dele, você pode colocar dinheiro através desse AI. E a gente tem algumas plataformas... Aí, agente autônomo. Agente autônomo. E a gente está em algumas plataformas por meio dos nossos fundos de fundos. Tá? A gente está criando mais alguns veículos aí interessantes, alguns outros fundos de fundos um pouco mais apimentados, com risco um pouco acima, para dar por volta de CDI mais 5 para o cliente final. Que a gente está apostando muito no mercado de varejo, né? Certo. Porque... e a gente também, agora, a gente está fazendo um fundo novo, que aí eu queria te falar isso daí, que esse boom, né, dos FDICs, ele veio muito, Dario, assim, a partir de um certo momento, abriram-se as portas, vamos dizer assim, para todo tipo de recebível dentro de um FDIC, tá? Não só cheques, duplicatas, etc. Todos os outros tipos de recebíveis, como eu te falei, consignado público, consignado privado, precatório. Hoje em dia, a gente tem todos esses tipos de fundos dentro da Apuama. E aí, cara, o mercado se abriu muito. Entendi. Também, aquele negócio que eu te falei, lá de 1983, nos Estados Unidos, eles tinham os CMOs, que eram o mercado de hipoteca deles é muito forte, né? Sim. Mas em 85 eles fizeram um outro negócio chamado ABS, que é Asset Backed Securities, que é exatamente essa abertura. Os caras falaram, esse negócio deu certo com as hipotecas, vamos fazer então para tudo. Aí eles fizeram. E aqui também fizeram. Fizeram também os FDICs, abre para tudo esse negócio e vamos democratizar mesmo. Então, cara, assim, existem exemplos, vou te dar um exemplo de algo que é até meio inusitado. Um cara percebeu, o cara teve esse problema no aeroporto, ele teve a mala extraviada e ele entrou na justiça contra a companhia aérea e ganhou. Ele era do mercado. Aí ele falou, Aí ele falou com o advogado falou, eu tenho milhares desses processos. O cara, então, vem aqui, vamos conversar. Aí o cara viu em que estágio que isso está. Aqui, não sei o quê. Aí ele começou a adiantar para o final. Imagina, tu tá ali com o negócio, tu sabe como é que é a justiça brasileira, demora. Sim. Então, assim, tu chega para o cara tem 5 mil para receber, cara, aquela coisa que eu te falei, quanto mais estratificado, melhor, né? O cara, R$2.000, tu sai agora para eu pegar, saio, beleza. Aí o cara foi comprando, colocando dentro de um FDIC, sucesso, entendeu? Esse tipo de recebível, cara, e tem muito mais a ser feito, coisa que a gente não fez ainda, que tem ainda espaço. Caramba. Mercado muito grande e muito a crescer. Entendi. E aí, vamos voltar porque eu achei legal as pessoas saberem que elas podem ter acesso a investir num FDIC sem necessariamente ir numa empresa específica. Eles podem ir em um fundo de fundos e ser mais pulverizado. Então, se eu entrar lá na XP, eu posso achar a Apuama, que é um fundo... E a Apuama em área, que é um fundo de fundos. Ou seja, ali dentro você tem um outro fundo e esse fundo é pulverizado com vários... Explica aí como é que é. Isso que é legal. Assim, uma das coisas que quando a gente fez o Apuama em área, eu sempre falei isso. Eu dizia assim, junto com os meus sócios, né, todos de comum acordo, a gente sempre pensou, cara, é legal porque é o seguinte, a gente vai estratificar isso daqui dentro do fundo e os fundos em si, cara, eles são muito pulverizados. Então, eu vou estar pulverizando 2 vezes o negócio. Eu vou estar pulverizando por meio do Yara, que vai estar comprando vários fundos embaixo, e cada fundo desse daqui é pulverizado. Entendeu? Então, eu estou 2 vezes pulverizado.
Aí a gente sempre pensou nisso, cara. É ganhador essa tese. Entendeu? Já tinha no mercado, tá? Já havia alguns fundos. Hoje no Brasil? Bem mais. Tinha. Tinha uma galera que já tinha. E ia super bem. Todo mundo. E aí a gente falou, não, é por aqui mesmo. Vamos por aqui, porque isso daqui a gente entrega uma boa rentabilidade pro final lá. E o cara vai estar muito protegido. Entendeu? Entendi. Essa é a ideia. Exatamente isso. Cara, golaço isso, né? Golaço. Então, porque hoje, mais uma vez, né? Todo mundo quer ter um FDIC para chamar de seu. Sim. Então, o tanto de amigo empresário que montou um FDIC, que está captando, não está no gibi. Exato. Um monte, né? Uhum. Aqui, então, São Paulo, sei lá, eu acho que para abrir um CNPJ, você abre o CNPJ, depois abre o FDIC agora, né? Você sabe, né? Já sai tudo junto. Mas, dessa forma, ao invés de você entrar em um, no teu ele entra em vários. Em vários, exatamente. Mais sentido, né? Mais pulverizado. Sem dúvidas. E com uma equipe que está o dia inteiro olhando isso, né? E as rentabilidades, como é que giram? Porque num FDIC você está exposto, evidente que no fundo de fundo vai ser menor. Né? Menor, porque o risco é bem menor. É menor. Mas a gente busca ali CDI mais 2 para o cliente final. CDI mais 2, que já é top. Já é top. Bem pulverizado e tal. E a gente já tá para abrir um que vai ser um pouco mais apimentado, que a gente vai buscar CDI mais 4. Mais 4? Bom, Bom. Mas vai já começar bem pulverizado? Você vai pegar alguns fundos que você já tem? Nunca começa pulverizado, né? É muito difícil, cara, porque você começa muito pequeno, né? Assim, a gente começou o nosso fundo com 1 milhão, como eu te falei, 1.800.000, que era dinheiro próprio. A gente colocou, cara, praticamente a gente colocou metade num fundo e metade no outro. Entendeu? Porque o cara não... a gente tinha amigos, mas os caras faziam... Aí depois a gente diversificou um pouco mais, aí foi fazendo. Aí a gente também foi bem certeiro, né? A gente colocou num cara que, inclusive, estava pagando CDI mais 6,5%, e o cara pediu de volta o dinheiro, entregou de volta o dinheiro. Cara, eu já estou muito bom para pagar CDI mais 6,5%, toma de volta o dinheiro. A gente, não, que é isso, cara, beleza, dá de volta aqui. Aí o cara, agora eu estou pagando CDI mais 4%. A gente, tá bom, então tô aí de volta, porque a gente não tem onde colocar, estamos pequeno ainda e tal. Aí foi crescendo, aí sim a gente foi diversificando. Mas, como eu te falei, é a pulverização da pulverização. Você pulveriza dentro do fundo, e dentro do fundo já é muito pulverizado. Sim. Então, assim... E até acho que por CVM você não pode também misturar. Eu falei uma coisa aqui de, de repente pega esse fundo e joga para lá, mas não pode, né? Porque você tem carteiras fechadas quando você faz o fundo, né? Sim. É fechado, você não pode ficar migrando, ou pode? Não, posso. Pode? Dentro do meu fundo, eu posso comprar... Eu comprei um fundo aqui, porque tem um mercado secundário também, né? Sim. Existe um mercado secundário, onde eu posso vender as cotas do FDIC para um terceiro, no mercado secundário. Então, inclusive, dessa forma, não tem IOF, né? Porque agora entrou IOF dentro dos FDICs. Que é uma pena. Estamos felizes, né? Muito, muito. Felicíssimos. Aí, o secundário não tem o IOF. Então, você pode vender e comprar outro. Isso daí não tem nenhum problema. Entendi. Isso daí é bem flexível. Entendi. Não, mas eu acho que a pergunta que eu fiz é o seguinte: eu estou com um fundo fechado aqui, eu não posso pegar um ativo desse fundo e criar outro fundo e passar para ele. Não. Não pode. Isso não. Tá. E você hoje está como gestor da Apuama. Sim. Você estava me contando um negócio engraçado aqui que eu acho que é legal falar, que não tem um CEO lá, né? Não tem. Desde o começo, a gente... Mas não dá porradaria não, cara? Não, cara. Pior que não. Porque a nossa cabeça é muito... Sempre, desde o começo, cara, assim, a gente entrou e falou, cara, a gente quer a mesma coisa, não quer? Quer crescer esse negócio. O negócio é bom, a gente sabe que é bom, a gente entende do negócio. A gente só quer crescer, cara. Então, ego zero, não temos. A gente não tem mesmo. A gente, no comecinho, cara, brigava de vez em quando, uma ou outra opinião, mas, cara, a partir do momento que a gente fez o Yara e começou o negócio, mesmo, né? Começou perante CVM e tal, a coisa começou de verdade mesmo. Cara, super colegiado, a gente sempre pensando de forma muito parecida.
Ó, a gente, eventualmente, um queria, pô, a gente tem que crescer um pouco mais rápido. O outro falava, não, cara, tá bom assim, vamos desse jeito, a gente vai chegar lá, etc. Puta, mas não é melhor a gente, eventualmente, fazer um fundo de previdência agora? Não, cara, vamos esperar um pouco mais, tal. Sempre discussões muito leves e muito... mas eu acho que o importante nisso daí é o ego, cara. Você... cara, coloca no bolso esse negócio, esquece isso. O objetivo final é o que todo mundo quer, que é crescer e ir nessa direção, entendeu? E todo mundo sempre soube que o nosso negócio é FDIC. Boa. Vocês nem pensam em fazer outra coisa? Não pensamos, cara. Não pensamos. Já tivemos ofertas para isso, de equity, trazer uma asset para dentro da nossa, que houvesse esse tipo de gestão, e a gente nem levou muito em consideração, porque não é o nosso negócio, a gente não sabe fazer, a gente sabe fazer isso mesmo e vamos seguir nisso. A gente sabia também, né? Assim, uma coisa é consequência da outra, né? Porque a gente gostava muito do mercado. Sim. Tá? Sempre gostou muito, adoramos o veículo. A gente gosta muito, sempre gostamos de crédito. E o veículo para o crédito, cara, é FDIC, não tem outro, entendeu? Governança, várias outras coisas. O FDIC hoje tem muito para crescer, né? Assim, o estoque de dívida hoje no Brasil, de banco como um todo, é 6,5 tri. O FDIC já está em 10%, 11% disso daí. Se você colocar CRI e CRA junto, o resto dos créditos privados, vai dar para 24% desses 6,5 tri. Então, a gente enxerga um crescimento muito sustentável ainda de FDIC, dos FDICs para frente, entendeu? Então, e é isso. Não vemos nenhum motivo especial para sair desse rumo, entendeu? Entendi. Boa. E se paga, monetiza, rentabiliza, é o caminho. Eu acho o mercado de crédito, agora falando um pouco mais geral, acho o mercado de crédito aqui no Brasil muito doido. Muito doido. Você falou aí de varejo, queria escutar um pouco da tua ideia sobre varejo. Mas eu, por exemplo, crédito para varejo, eu já me coço todo. Varejo, você diz... varejo que eu falo é o público de varejo, né? Quando eu digo varejo, que é a pessoa física final. Tá bom. Estou falando varejo, lojas de varejo. Sim. E o Papo de CEO agora tem como patrocinador oficial a Transfero, uma empresa de infraestrutura em blockchain e criptoativos. Um dos principais produtos da Transfero é a solução de pagamentos que conecta toda a infraestrutura bancária, blockchain e criptoativos em um único sistema, te dando mais segurança e diminuindo seus custos. Se você quiser conhecer mais sobre a Transfero, não deixe de acessar www.transfero.com.br. Mas o mercado de varejo, depois da Americanas, né, que foi em 2023, a gente sofreu um baque muito grande, porque o varejo é muito grande no Brasil, porque o crédito é muito ligado a consumo. A gente viu um monte de empresas de varejo fazendo debênture pra caramba. Quando viu, cara, fundo conservador caía 19%. Isso aí. Porque tava com debênture pra caramba de varejo. E aí, beleza, solucionou e tal. Casa Americana está lá. Fernando agora virou CEO, um cara muito competente, conhecido meu. Muito, muito competente. Tenho certeza que a Americanas vai dar uma volta por cima aí. Mas, dito isso... Eu acho que o Brasil é muito balizado em crédito, um crédito para consumo, aumenta a Selic, sobe, desce a Selic, cai. Assim, é um mercado... O Brasil é muito crédito, mas ao mesmo tempo eu acho que é um crédito muito arriscado. Sem dúvidas. Sim, o FDIC foi feito para esse tipo de ambiente, cara. Esse é o ponto, entendeu? Que essas cotas subordinadas... Eu não estou dizendo que o FDIC é infalível, não, tá? É falível, óbvio que é. Mas ele é muito preparado para isso. Ele já é preparado para isso. Existem estruturas de FDICs, que são umas coisas mais arriscadas que tem por aí, que o nível de perda é acima de 20%, um pouco acima, 22%. Mas aí que tá, o FDIC já é construído, cara,
com a subordinação correta para isso e a taxa para ser emprestada nesse segmento lá em cima. Então, quando você faz a conta, o cara júnior, o cara da subordinada, ganha dinheiro, ou seja, zero perigo para chegar na sênior, aquilo lá, e o cara ainda ganha dinheiro, porque o negócio já é construído para quem paga cobre as perdas de quem não paga, mesmo sendo as perdas muito altas. Entendeu? Se ele cobrasse 3% ao mês, não ia pagar. Agora ele não cobra 3% ao mês, ele vai cobrar 9% ao mês, porque o cara não tem crédito em canto nenhum. Entendeu? Então, é aquele negócio que eu te falei da estatística. O cara faz um negócio de forma a fazer algo estatístico que ele sabe que a inadimplência dele vai ficar em 22%. Então, ele já constrói o negócio baseado nisso. E dá certo, cara. Dá certo. É muito legal o negócio, entendeu? É fantástico o negócio, porra. Dá certo. Boa. O negócio, entendeu? E aí me veio uma questão aí, na verdade, você falando. O lance também é que, diferente de uma debenture, um FDIC você tem realmente a subordinada, né? Sim, tem a subordinada para te proteger. E dentro do FDIC, cara, você tem uma pulverização monstruosa. Também. Eu estou já repetindo isso daí, porque isso é importante. Que existem vários tipos de FDICs, né? Só para falar aqui, o IARA, por exemplo. O IARA tem multicedente e multisacado, que são empresas pequenas, médias e pequenas. Tem consignado público, tem consignado privado, tem FDIC de precatórios, tem FDIC agro, tem FDIC... eu acho que são esses 5. Tem mais algum que eu possa ter esquecido aí, mas... depois eu lembro. Enfim, tem cartão de crédito. Cartão de crédito. Risco bandeira, né? Paga pouco. Sim. Mas tem um cartão de crédito que é risco, como eu estava te falando agora. O cara que é um varejo, que tem um cartão de crédito próprio, que o risco é direto lá no varejão. O cara que não tem o crédito é bom, entendeu? E o cara sabe fazer o negócio, tem uma subordinação maior, justamente que ele cobra muito mais do cara e cobre as perdas, entendeu? Isso também vai muito de quem monta o FDIC, né, cara? Sim, ou a sim. CVM meio que já estipulou, a gente tem... Como é que é essa regrinha? Não, vou montar um FDIC. Para montar um FDIC, você tem que fazer uma análise estatística de risco. Com base na análise estatística de risco, você tem que apresentar para mim, aí você vai montar subordinado. Ou não, não deve ser assim. Assim, vamos lá. Hoje já tem os nichos, né? Os nichos, vamos lá. Tem coisas novas a serem descobertas, tá? Mas essas coisas a serem descobertas, por exemplo, aquele negócio da mala que eu te falei. Aquilo dali é parecido com algo que já existe, que a gente já sabe mais ou menos quanto que vai ser a subordinação que vai necessitar. Depende muito da concentração, do ticket médio do FDIC, etc. Aí a gente... isso daí vai estar uma inadimplência mais ou menos de tanto, aí você coloca 4 vezes mais, aí você multiplica, beleza, é tanto de subordinação. Beleza. A partir do momento que você já tem os nichos pré-determinados, você tem mais ou menos... A gente faz isso direto, cara. Tipo, quando a gente foi fazer o nosso FDIC de precatório, a gente pegou todos os FDICs de precatórios que existem no mercado, todos, sem exceção. Leu todos os regulamentos, obviamente não tudo de A a Z, né? A gente viu os principais pontos dos regulamentos e viu mais ou menos como é que os caras faziam, quanto é que pagava mais ou menos. A gente já tinha uma boa ideia e falou, não, é mais ou menos isso. Quanto tem de subordinação, mais ou menos, é isso. Pô, não dá para ir contra o mercado, não tem como. Sim. E aí, você, tendo isso em mente e sabendo, você já fala com os parceiros, a gente já tem um monte de gente lá, já liga para um e para outro, estou pensando em fazer isso daqui, o que é que tu acha? Cara, os caras, é por aqui, tá certo, é por aí, coloca o dinheiro também, pode continuar aí. Aí a gente vai, importante, advogado. Bom advogado, boa banca de advogados, que a gente sempre tem as nossas lá que a gente
por nicho, a gente sabe quem contrata para fazer o negócio fechadinho, cara. Tipo, que não tenha erro, vamos dizer assim. Agora, já tem os FDICs que já saem do... Os multissedentes e multissacados, a gente já tem todo o aparato feito, entendeu? Agora, os de nichos um pouco diferentes, a gente precisa de uma coisa mais desenhada. E vocês... Acho que você já me respondeu isso, mas só para lembrar. Vocês investem só em FDICs que vocês montaram ou não? Ou em FDICs? Não, de terceiros também. Terceiros também. Senão fica muito limitado. Né? Sim, sem dúvida. Temos vários parceiros, um pessoal muito bom aí no mercado. Maioria, cara. Maioria o pessoal é bom, o pessoal sabe fazer, gente muito próxima. A gente almoça toda semana, a gente almoça com todo mundo no mercado. É uma comunidade legal o pessoal do FDIC. Boa. Que é uma comunidade que eu nem imaginava aqui. Né? Tô imaginando a Faria Lima com um monte de FDICianos andando lá para almoçar. Legal. Para você, fazer uma pergunta aqui bem tendenciosa, mas eu acho que é legal. Para você, por que um investidor, um empresário, deveria investir num FDIC ao invés de investir, sei lá, em outros tipos de produtos? Eu mesmo, eu vou falar aquele negócio, skin the game, né? Eu vou falar exatamente o que eu faço. Eu invisto em FDIC e invisto em outras coisas também, tá? Na parte de renda fixa, eu prefiro o FDIC justamente por aquilo que eu te falei. Assim, o veículo é pulverizado e o cara está alinhado comigo, entendeu? Para eu perder, o cara tem que perder. Eu vou um pouco além, né? Porque eu tenho dinheiro também em cotas subordinadas, que eu sou o primeiro a perder também. Eu tenho isso. Mas é porque também eu sou profissional, tal, tô lá, tô Você vendo. Você tá acompanhando. Tô acompanhando, exatamente. Mas é mais por aí. É esse alinhamento que, além de tudo que eu já te falei, esse alinhamento conta muito, cara. Tipo, já tive... conversas, né? A gente sempre está conversando com todos os nossos consultores, né? O tempo inteiro, conversando com os caras. E às vezes eu falo, pô, cara, esse negócio é bom, né, cara? Esse negócio que tu tá fazendo aí e tal. O cara, pô, cara, tu acha que eu vou querer perder meu dinheiro, pô? É mais ou menos isso, entendeu? Tá louco, pô. Não vou. É bom, fica tranquilo. É isso, entendeu? Alinhamento é total, cara. Assim, entendi. Porque ele só monta no final do dia para não perder o dinheiro que está lá vinculado e porque ele quer crescer o negócio, né? Via de regra, a maioria das pessoas que montam FDIC é porque eles querem alavancar, porque eles querem crescer, né? Querem crescer, exatamente. 90% dos casos. 90% dos casos é isso. Isso. E é uma forma mais fácil de captar, porque você está embaixo de todo um arcabouço regulamentar que é confiável, né? Sim. Dentro do Brasil, assim, e é mesmo, é algo totalmente... isso é fato. A gente já teve algumas instruções aí, CVMs, ao longo do tempo, e só melhora e só aperta mais o nosso lado, até mesmo como gestor, a nossa responsabilidade só aumentou e foi positivo. Você acha que a Selic caindo, a gente vai parar de ter esse boom dos FDICs? Ao contrário, né? Ao contrário. Vai melhorar. Melhora. Porque eu imagino que hoje uma Selic alta está necessitando que o dono ele tem que pensar 2, 3 vezes para pegar um crédito e também... Não, na verdade, isso seria bom para ele, né? Mas eu imagino também que os bancos também estão muito reticentes em liberar crédito. Normalmente, quando a Selic cai, o crédito fica um pouco mais... fácil. Fica, mas os próprios bancos, Dario, eles estão migrando para FDICs também, cara. Vários consultores, amigos nossos de mercado, né, que a gente tem contato praticamente com todos, os caras que estão num patamar um pouco acima hoje em dia, né, de risco e tal, os caras que já saíram daquela arrebentação, os caras fizeram, né, estão fazendo negócio com Itaú, com Bradesco, etc. Os caras estão comprando FDICs deles direto, entendeu? Vamos lá, pô, tu pode fazer uma série para mim de 300 milhões? Pô, posso, tal. Os caras pegam e fazem o FDIC para os caras, entendeu? Para os próprios bancos. Porque aquele negócio que eu te falei, mais agilidade, os caras estão mais dentro do negócio mesmo, entendeu? Mas esse negócio que você falou de crédito no Brasil, né, Dario? Eu tenho 25 anos de mercado, cara.
O que eu posso te falar sobre o Brasil, cara, infelizmente, o Brasil é isso, cara. O Brasil, ele não... o Brasil não voa. Ele é tipo uma galinha, é verdade. Sim. É observação. Não adianta alguém vir falar para mim, não... Cara, foi uma coisa que eu observei. São 25 anos de mercado. Ninguém me contou. É isso. É uma galinha que ele vai, aí melhora um pouquinho, agora está um pouco pior, porque a gente está em 15%, o maior tempão já de Selic, aumentando, sem perspectiva de queda, juros... Dívida pública. Dívida pública, as NTNBs, né, que a gente fala, as bolas pagando IPCA mais 7,5, IPCA uns... E não cai disso. Não cai. É impressionante. Como é que o cara pode se financiar em IPCA mais 7,5? 15% ao ano, curva de juros no máximo flat, mas sempre apontando para cima. Agora está até um pouco para baixo, mas mais ou menos flat ali. Cara, mas é o Brasil. O Brasil é isso. E todo mundo já está acostumado com isso. Todo mundo já está acostumado. Assim, o pessoal do crédito, né? O pessoal dos FDICs, o pessoal já está acostumado, já sabe. É a terra deles. Quando melhora muito, é a festa do boi, entendeu? Cara, é até perigoso. Porque o cara, agora eu vou sair dando dinheiro. Não, calma. É até melhor, cara, quando tá pior, porque os caras são bons e os caras sabem trafegar nisso daí, entendeu? Quando melhora, até pode ser pior, vamos dizer assim. Entendi. E como é que você está vendo aí o cenário de Brasil e crédito como um todo? Então, isso daí que eu te falei, né? A gente está nessa situação, tipo, uma armadilha, né? Vamos dizer assim, que com esse fiscal que a gente está... eu não estou enxergando queda de Selic, não consigo ver. Não vê caindo? Não vejo, cara. Assim, é difícil, né? É complicado, é muito gasto, né? Só pensa nisso, só pensa em gastar e tributar e tal. Fica ruim para o crédito, mas como eu te falei, assim, o pessoal sabe, e aí a gente vai para dentro do orçamento, entendeu? Do Brasil, digamos. A gente vai para os precatórios, a gente vai para o salário do cara lá na folha, a gente vai para o crédito privado, que agora juntou com o e-social, que ficou um pouco menos arriscado, que antes você ia direto na empresa fazer esse consignado privado, né? Sim. Nas empresas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, juntou com o e-social. Ainda está em processo, mas já existe isso daí. E aí a gente está observando esse mercado, e o mercado está crescendo. A gente começa a ir para nichos diferentes, entendeu? Fazer um OBS. Que ficou fácil esse do social porque o Lula queria dinheiro, né? Pois é. Porque senão ia demorar. Pois é. Que ele fez lá o veículo para pegar dinheiro de poupança, aplicar lá e pegar dinheiro... Isso. Poupança não. Não, poupança não. FGTS, né? FGTS. Fez lá, usou o próprio dinheiro da FGTS pro cara. Exatamente. Que vai garantir, né? Que vai garantir. Garante o crédito para a própria pessoa. Quer dizer, o próprio dinheiro da pessoa, ele é o autofinanciador dele mesmo. Exatamente. E esse governo é um gênio, cara. Vocês podem falar mal ou bem do governo, mas ele às vezes é um gênio. Pois é. Como é que pode, cara? O cara pegou o próprio dinheiro da pessoa e financiou a própria pessoa. Quer dizer, a pessoa se autofinancia e está pagando por isso. Pois é. Maravilhoso. Pagando muito, tá? Pagando muito. Pagando muito. A gente tá observando aí, tem gente que essas taxas aí, cara, chega a 6% ao mês, cara. Sim. A minha mulher tem uma loja de bolos e doces, tá? Sim. E aí lá tem os funcionários, né? Que tem uma outra realidade. Eles pegaram isso daí, cara. Porque vende na rádio que eles escutam. Vou pegar porque eu quero dinheiro. Aí minha mulher mostrou o contra-cheque do pessoal e falou, caraca, mano. Como é que esse cara, ele descola disso, né? Ele não descola, né? E aí, a minha mulher fica tentando criar formas e tal, mas o próprio cara se afunda. Eu falo, Paulo, você não é o governo, cara. Você é empreendedor. Você tem que fazer o que você é certo, sabe? Você já faz tudo certinho e aí você já ajuda todo mundo. Você, bonifica onde dá para bonificar, mas, cara, é o governo que não tá ajudando. Não adianta você tentar achar isso. E... aí o que é que a gente faz? Nesse ambiente,
que é meio selva isso daí. É selva? Não é simples, cara, isso daí. É difícil, esse tipo de Selva. crédito aí. A gente tenta chegar na estatística que eu te falei, entendeu? Sim. Eu sei mais ou menos que eu vou ter mais ou menos uns 16% de inadimplência nesse tipo de mercado aí. Aí eu já desenho de acordo com isso. E dá, cara. E bate. Entendeu? E uma coisa interessante que a gente estava conversando aqui é sobre o mercado americano, que você citou. Sim. O mercado americano já faz isso há muito tempo. Há muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Qual é a diferença do que tem lá para o que tem aqui? É a mesma coisa já ou não? Eu não acompanho muito, né, o mercado americano nesse sentido. Os CMOs, eles são... É um dos mercados mais fortes deles, né? Que são as hipotecas. O dinheiro que a galera compra as casas lá, sabe? Aquele negócio de pagar a vida inteira. E aí eles pegam isso, e isso foi, inclusive, em 2008, foi o motivo, né? Daquele crash, né? De subprime e tal, que teve aqueles problemas lá. Mas é um mercado muito forte, sempre foi. E eles juntam tudo isso, pegam os mais arriscados, menos arriscados, etc., colocam dentro do título e dividem o título em algumas cotas, umas pagam mais e outras pagam menos. Entendeu? Vigoroso pra caramba, mercado grande. Agora é um mercado que só cresce, mas é porrada mesmo, porque cresce como um todo, né? Cresce com fundação, né? Sim. Cresce é a águia, né? É um negócio que não tem nem o que falar, né, cara? Falar o quê? Bizarro, né? É bizarro. Aí você me veio com uma questão na cabeça. Será que aqui, em algum momento, a gente pode sofrer algum tipo de bolha de crédito por conta dos FDICs? Algum eventual problema? Eu estava até conversando esses dias, né? Porque a gente conversa muito com as plataformas, né? Aí uma dessas plataformas, ela estava falando, pô, Rodrigo, mas eu estou meio preocupada, porque, putz, tem muitos fundos, não sei o que e tal. Eu falei, mas veja bem, cara, esses FDICs, eles têm vários nichos. São vários tipos de recebíveis que tem aí. Não é todo mundo fazendo a mesma coisa. São várias coisas diferentes. Entendeu? E se inovando. E acontecendo mais coisas diferentes e mais coisas surgindo do nada, cara. Um exemplo, cara, coisas assim que surgem lá pra gente, e a gente às vezes não faz por falta de originação, porque para você fazer um FDIC, você precisa pelo menos de uns 20, 30 milhões, senão não se paga, entendeu? Entendi. E 20, 30 milhões com subida, com perspectiva de subida, de aumentar esse PL. Cara, o cara tem os condomínios de casas, né? Aí o cara fala, ele chega nas administradoras desses condomínios e fala assim, fazer o seguinte, eu vou começar... Você tem problema aí, não tem, de gente que não paga condomínio? Pô, tenho, tal, beleza. Então eu vou fazer o seguinte, eu te pago todo mês, com certeza, 85% do teu condomínio todo. E deixa a cobrança comigo. FDIC. Isso daí. O cara fica com recebível, o cara vai atrás dos que não pagam, os que pagam entra, os que não pagam ele vai atrás, dependendo, obviamente ele vê antes, né? Calcula tudo, quanto que o cara tem, geralmente o cara tem os caras que não pagam mesmo, estou falando de condomínios grandes, né? E faz. É um FDIC novo isso daí, entendeu? Eu acho que já tem no mercado isso, mas a gente chegou isso pra gente, mas não tinha originação na época, a gente estava vendo outras coisas, etc. E sempre tem algumas coisas novas, entendeu? E que não tem uma correlação com uma coisa com a outra, entendeu? Isso só joga dinheiro no sistema, né? Na economia e melhora para todo mundo. É ao contrário o negócio. É um veículo que ajuda o sistema como um todo, no final das contas. E qual o tamanho hoje da Poamo? Quanto vocês transacionam lá? Hoje a gente acabou de bater um bi sob gestão. Ou seja, um bi de gestão de crédito. Exatamente. Tá um pouco mais do que isso já, que a gente já tem alguns fundos em formação aí para entrar para a nossa gestão. É dinheiro, hein, Rodrigo? Tem gente que tem bem mais que isso, tá? Tem algumas gestoras que a gente respeita muito, inclusive a gente gosta, a gente já tem dinheiro com os caras. Tem gente com 26 bi, 20 bi, mas a gente entende que o crescimento é isso mesmo. É para ir para esses níveis aí de 10 bi. Tem muito para crescer mesmo, mas de forma estruturada, né? De forma devagar, sem querer
Porque a pior coisa que tem, Dario, é assim, você, por conta desse crescimento muito exacerbado dos FDICs, está vindo muito dinheiro para a indústria. E, às vezes, você fica com muito caixa. E aí, cara, quando você fica com muito caixa, você tende a fazer besteira. Isso a gente tem muito claro na cabeça, cara. Tipo assim, cara, se for para devolver dinheiro para o investidor, a gente devolve. A gente não vai pegar dinheiro e fazer algo que a gente não tem muita convicção, entendeu? Então, a gente está com muita calma, muita tranquilidade, tipo, crescendo numa boa, sem grandes espasmos, assim, tranquilo e indo na boa. Quando você tem... Isso também vale para startups, né? Investir também, em startups. Né? Imagina. Se o cara tem muito dinheiro acima do momento dele, que seria a próxima fase, então vamos supor que uma startup, sei lá, faz 1 milhão, sei lá, 1 milhão por ano, faz 100 mil... Mês. 1 milhão, 100 mil mês. Esse cara, ele tem, em custos totais, ele vai ter menos que 1 milhão, né? Senão Sim. ele bate ele resultado. Se tu dá 3, 5 milhões para esse cara nessa fase... Ele vai crescer, mas uma boa parte desse dinheiro ele vai torrar, porque ele vai ficar confortável, né? Fica confortável. E aí ele testa mais e fica mais avesso a risco. A linha de risco dele sobe, né? E tomar risco é importante, é onde tem o retorno, mas quando você passa da linha de risco, você torra dinheiro. Né? Você falou avesso, mas eu quis dizer o contrário. Ele se torna mais tomador de risco, é isso? Ele toma mais tomador de risco. Sim, perdão. Sim, entendi. Ele fica menos avesso a risco. Sim. Então, ou melhor, ele fica mais tomador de risco, exatamente. Sim. Então, ele toma muito... toma muito risco, né? Isso é perigoso, cara. A gente teve problemas no mercado por isso, tá? Em uma gestora importante que a gente gosta muito, inclusive. E por isso, cara. Porque o cara pegou o dinheiro e colocou em algo que não era... Não tinha o nível de... Vamos dizer assim, captou muito rápido, colocou dinheiro... Em um fundo que ele não tinha aquele controle que ele sempre teve, entendeu? Aí tirou um pouco da mão do cara, aí... Já era, cara. E para você, qual é a maior dificuldade na gestão de FDICs, assim, você enquanto gestor? Vou fazer uma pergunta de negócio agora. Sim, uma boa pergunta. A gente lá na Apuama, a gente sempre prezou, uma das coisas que a gente tem a cabeça muito próxima também, como eu te falei, né, os sócios lá. A gente nunca economizou com gente, cara. A gente entende que uma empresa de investimento é gente. É gente e a gente sempre investiu muito em gente. Então, eu fiz questão, desde o começo, eu vim mais de asset management, essas coisas, e eu falei o seguinte, cara, a gente vai fazer uma mesa de operações de FDIC aqui. É totalmente diferente. Mesa de operação, você está acostumado o cara ficar olhando lá juros, moeda, equity, essas coisas. Não. Aqui, a gente vai fazer uma mesa de operações com um cara que vai ficar olhando sedente sacado. Um puta saco, mas vai ser assim. O cara vai ficar o dia inteiro olhando o que os caras estão fazendo, antes de os caras fazerem depois, checando sedente por sedente, sacado por sacado, vendo se tem inter-relação entre eles, qual é a relação, se o cara está arrolado em algum tipo de processo que a gente não gosta, se tiver, confronta o consultor, geralmente os caras já sabem o que está acontecendo, porque, cara, de novo, a gente está falando de empresa que paga 3% ao mês, cara, não é... Vai ter empresa bizarra ali no meio, cara, vai ter empresa meio... Cara, o negócio não é Vale do Rio Doce, é empresa, entendeu? Sim. Então, assim, a gente sempre confronta isso e tal. E esse controle é o mais difícil de você ter. É você conseguir uma boa equipe para você ter os seus fundos na mão. Assim, o máximo possível, entendeu? Tipo assim, cara, a gente fica muito tempo a gente gasta muito do nosso tempo pensando em como a nossa equipe vai desenvolver cada etapa das operações dos FDICs. Porque, como eu te falei, tem vários nichos. Cada um é diferente do outro, cara. O fundo de precatório é uma esteira. O fundo de consignado público é outra esteira. O fundo multicedente multissacado é outra esteira.
entendeu? Então, a gente tem que ter um cara específico para cada um, para responder por cada um desses e responder e saber o que está fazendo, entendeu? A responsabilidade é toda nossa. A 175 veio para isso também. Um dos problemas que a gente teve no mercado foi justamente não haver essa diferenciação entre gestor, administrador e custodiante. A 175 veio para corrigir isso. Então, a 175, a instrução da CVM, veio dizer o seguinte, ó, a responsabilidade do gestor é alta, é grande e é essa. A do administrador é grande também, é essa. E do custodiante é essa, entendeu? Então, aí a gente pegou, beleza, é uma barreira de entrada, porque você precisa de capital para isso, mas, ao mesmo tempo, é bom para todo mundo, porque todo mundo fica mais seguro. Boa. Legal, cara. Rodrigo, cara, o papo foi ótimo. Adorei aqui, falando pra caramba. Para finalizar, eu sempre peço para o convidado dar um recado aqui, olhando para a câmera, de alguma dica que você poderia dar para uma empresa que quer operar um FDIC. O cara nunca operou, o cara já está aí bem, assim, já tem um faturamento que ele consiga fazer esse FDIC, mas ele quer montar o FDIC dele. Ele falou, cara, quero alavancar. Acho que minha empresa consegue crescer mais, mas para crescer mais eu preciso de dinheiro. Sim. Vou buscar um FDIC. Foi a ideia que ele teve. Que dica você dá para esse cara, para cá? Cara, se você tem essa ideia, sua empresa está precisando, pensa sempre no teu fornecedor e em prazo para o fornecedor. Se você precisar, se você quiser aumentar o prazo, você deve fazer um FDIC. Se você tiver o dinheiro próprio para fazer isso e você tem que colocar na sua cota subordinada, aí você chama uma empresa, os investidores para colocar, para te alavancar, e você vai descontar os seus fornecedores e vai melhorar o seu prazo. Se você tiver esse perfil, faça um FDIC, que vale a pena. Boa, legal. Meus amigos do Papo de CEO, esse foi mais uma conversa aqui do nosso podcast com o Rodrigo Falcão, gestor da Apuama Capital. Meu amigo, muito obrigado aí. Obrigado, Dario. Boa. Quer deixar as redes sociais, alguma coisa da Apuama? Não sei se vocês mexem tanto com isso. Mais ou menos. Já temos lá a Apuama Capital, né, no Instagram. Tem também no LinkedIn. A gente também é um pouco atuante no LinkedIn. Acho que é isso. Boa, legal. Minhas redes vocês já sabem, Dario _Pérez no LinkedIn e no Instagram. Não deixe de seguir e compartilhar esse podcast. Manda aí pro teu amigo, empresário, que tá falando que vai fazer um FDIC, que eu sei que você tem um amigo empresário que diz que vai fazer um FDIC. Manda isso para ele. Tamo junto e até a próxima.